Fala pessoal, esse é mais um episódio do Startse Tech e como sempre eu tô aqui com o Marcelo de Castro da Eureka. Fala Marcelo, tudo bem? Fala pessoal, como vocês estão? Muito bom pessoal, e hoje a gente vai falar de um assunto diferente, a gente vai falar de inteligência artificial, mas na China. Vamos olhar um pouquinho para o outro lado do mundo e entender o que está acontecendo lá. Depois que a China reabriu as portas pós-pandemia, a gente começou a receber alguns sinais e começou a entender o que de fato está acontecendo lá, que é um mundo de tecnologia que está borbulhando de coisa nova e a gente tem algumas novidades interessantes para trazer. Startse Tech. Antes da gente entrar e eu contar um pouquinho dos números que a gente conseguiu capturar do que está acontecendo na China, Marcelo, me conta um pouco qual é a sua visão e como você tem visto o mercado, principalmente de tecnologia da China, que veio de uma transformação muito parecida com o que aconteceu no Japão, né? Onde lá atrás eles fizeram cópias baratas de produtos de tecnologia de outros países, mas parece que agora a gente já está chegando num nível onde a China não faz mais só as cópias, né? Ela está de fato empurrando e evoluindo o mercado e construindo coisa nova. Ame ou odeie, né? A China é impressionante. Assim, eu gosto de acompanhar o que eles fazem lá, especialmente por esse gancho que você deu, Gustavo, de que se você vê a história do Japão, todo mundo acha que o Japão sempre foi essa potência tecnológica que a gente conhece hoje, né? Que eles sempre foram, né? Andaram, né? É o verdadeiro país do futuro, né? Pelo menos era até os anos 80, né? 80 e 90. Mas e eles fizeram isso, né? Era só cópia barata de produto feito no Ocidente, que eles faziam lá, muito brinquedo, né? Não sei se todo mundo sabe, pós-guerra, o Japão produzia muita cópia de brinquedo, muito brinquedo de lata. E eles foram ali fazer menor e mais barato. Então, e chegou no que é hoje. A China é da mesma coisa. A China é conhecida tanto por ser a fábrica do mundo, mas também como produzir muita coisa falsificada, né? Cópias de produto, muita falsificação. Mas eles estão seguindo o mesmo exemplo. Eles começaram a fazer a tecnologia deles. É sabido que a China tem problemas para desenvolvimento, principalmente de chip, aqueles chips com tecnologia de miniaturização de circuito, que são os menores, né, acho que são para baixo de 45 nanômetros. Isso é complicado, pode parecer que não, mas isso é muito complicado. A China não produz ainda, eles precisam muito disso. Tanto que teve há um tempo atrás os Estados Unidos chamaram os cientistas deles de volta, os cientistas e engenheiros especializados em produção de chip com alto grau de miniaturização, que eles falaram assim, ou você volta para os Estados Unidos ou você perde a nacionalidade americana. Foi um negócio assim que nunca tinha se visto na história. Por quê? Quando você fala no ramo da tecnologia, principalmente quando você vai acabar caindo para armamento, chips menores e mais rápidos é um fator estratégico impressionante e fundamental. E a China ainda tem problema com esse tipo de coisa, né? Porém, uma coisa que a gente viu que eu achei super interessante é o crescimento do desenvolvimento de IAs na China. Então, o ponto que a gente vai explorar aqui é: China tem seu chat GPT? Tá praticamente lá, né, Gustavo? Eu acho que tem uma discussão muito grande na China com relação a essa questão dos chips, né? Tem uma guerra comercial acontecendo aí, até por isso que a China tem aquela questão ali com Taiwan, o que vai ser, o que não vai ser. É um pivô central da briga ali, Taiwan. Porque a TSMC, uma das empresas que mais fabrica chips no mundo, fabrica chip para iPhone, fabrica chip para uma série de outras empresas, ela é de Taiwan. Então a China tem um interesse muito grande nisso. E tem uma outra história, que, por exemplo, a Nvidia foi proibida pelo governo americano de vender chip para a China. Mas isso a gente está falando do mundo de hardware, que é extremamente importante para o desenvolvimento de inteligência artificial. Mas o que a gente descobriu nessa reabertura da China, né, e olhando um pouco para os números que estão acontecendo, do que está acontecendo lá, é que no campo de software eles estão avançando bem, né? E a China construiu alguns grandes grupos de tecnologia que estão, de fato, mexendo o ponteiro nessa história de inteligência artificial. Depois a gente vai trazer alguns números aqui para exemplificar um pouco do que a gente está falando,
Mas empresas como, por exemplo, Baidu, que para quem é um pouco mais antigo de internet vai lembrar da maldita barrinha lá do Baidu, que qualquer coisa que você falava ela instalava e aí dominava o teu Internet Explorer, mas foi uma empresa que evoluiu e hoje ela está construindo inteligências artificiais tão avançadas ou muito próximas de um chat GPT da vida, de um Llama 2, que foi o modelo disponibilizado pela Meta semana passada. Então tem um mercado ali de inteligência artificial focado em software que está evoluindo muito rápido na China. Eu acredito assim, que a qualidade deles também, né? Sabe, por exemplo, que é aquela coisa, a gente conhece muito a Índia como grande produtora de software, né? Do mesmo jeito que a China é a fábrica do mundo quando você pensa em produtos físicos, quem é de tecnologia sabe que a Índia é a grande fábrica do mundo para software. Tanto que é famoso, todas as grandes consultorias que trabalham com desenvolvimento, que prestam serviço, né, para consultoria de software, desenvolvimento, todas elas têm um pezinho, né, a grande força ali de mão de obra deles é indiana. Mas o povo esquece que a China também é muito boa nisso, eles têm profissionais excelentes no desenvolvimento, na parte de software da coisa, né. E surgiu um algoritmo de um LLM, né, para quem é o Large Language Model, né, que é o motor de todos esses caras que estão aparecendo, tipo do Bard, do GPT, do Chat GPT, não era previsível. Não tinha acontecido, eles estavam trabalhando, mas a gente sabia que ia rolar, mais cedo ou mais tarde. Né? Sem dúvida alguma, e eu acho que essa transformação traz um olhar importante, porque a gente fala de inteligência artificial, né? A gente está olhando muito para o que está acontecendo aqui no Ocidente, mas talvez uma grande transformação ela possa vir ali pelo lado do Oriente, pela própria China. E aí, acho que tem uma transformação importante que é importante a gente ficar de olho, que é o seguinte: a China ela tem um volume muito grande de pessoas. Um volume muito grande de pessoas gera um volume muito grande de dados, que é a grande massa para treinar essas inteligências artificiais. Então a China talvez tenha uma vantagem competitiva no que se fala em relação à inteligência artificial, porque ela tem uma produção de dados gigantesca e que está sob o controle do próprio governo chinês e das empresas chinesas, que isso as empresas ocidentais têm muito pouco ou não têm nenhum acesso, né, Marcelo? Sim. Todo mundo sabe, né? Quando você abre uma empresa na China, o governo é seu sócio. Por mais que no Brasil a gente tenha essa brincadeira que diz que o governo é o grande sócio que você não escolhe, né? Na China isso é verdade. Na China você não tem opção. Normalmente, pelo menos, não posso estar totalmente desatualizado no que eu estou dizendo, mas o governo ele tem uma participação nas empresas. E o governo também tem um interesse muito grande em desenvolver. Você não pode ficar para trás nessa guerra de tecnologia, né? Uma coisa que nós já falamos em outro Start Tech, né? E é importante a gente frisar que os LLMs eles não são o final. Muita gente enxerga de forma um pouco errônea que esses modelos de linguagem eles são o ápice da inteligência artificial. Nossa, é o ChatGPT, ele conversa comigo, é fora de série. Não é, gente, assim. Os LLMs, eles são as bases. Tanto que nós temos episódios dos agentes autônomos, nós temos vários episódios falando disso. Como eles são a base, eles são o motor para coisas maiores e mais sofisticadas. Do mesmo jeito que nós falamos isso, na China eles também entendem isso. E eles sabem que eles precisam disso hoje em dia. Até no fator de pesquisa, teve um episódio que nós falamos sobre simulação, de você usar inteligências artificiais para fazer simulações. Do mesmo jeito que você pode simular como vai ser um prédio, como vai ser o fluxo de pessoas num prédio para você otimizar elevador, escada rolante, você também pode simular a própria tecnologia. Aí você fala, não tem como simular a tecnologia? Deixa eu contar um case interessante aqui. O Minecraft, que é um jogo que, tá aí há muito tempo já, bomba até hoje no YouTube, né? Tem gente que ganha vida fazendo live de Minecraft. Tem um grupo de pessoas que eles acham divertido emular computadores completos do Minecraft. É
O Minecraft ele tem as peças para você construir circuitos lógicos. A partir disso, as pessoas constroem processadores, memórias, placas de vídeos, monitores, e você consegue fazer uma simulação dentro do jogo. Então vamos lá. Isso é um jogo para pessoas normais. Não é uma inteligência artificial. E as pessoas conseguem simular computadores ali dentro, com memória e tudo mais, tá? Que ele até faz, eles conseguem simular uma saída de vídeo e conseguem até fazer desenho. Agora imagina, você com essas inteligências artificiais ultra poderosas, igual o GPT. O que você pode simular com ele? Nossa, cara, o céu é o limite, é só ter criatividade. Sem dúvida. Então, acho que um ponto importante aqui que vale a gente colocar é o seguinte. A China, ela vem numa história de construção de tecnologia há muito tempo. Ela passou exatamente pela mesma história do Japão, a gente já comentou aqui, né, de cópia simplificada dos produtos que vinham de tecnologia de outros países. E aí, agora ela está num próximo nível que é de construção do próximo passo, né, de não ser mais só quem está seguindo o líder, mas de fato de quem está começando a liderar um pouco essa discussão. E aí trazendo alguns os celulares deles, né? Acho que esse é um ponto até importante, né? As versões dos celulares das empresas chinesas são tão avançadas ou, em alguns casos, até melhores do que outras aqui do Brasil e de outros países do Ocidente. E aí, trazendo um dado importante que eu acho que é legal para essa nossa conversa, Marcelo, eu fui atrás de entender, ao longo dos últimos 3 anos, quantos modelos de linguagem natural a China produziu, né? Então, ou seja, de 2020 até 2023 a gente ainda está na metade do ano, então ainda tem muita coisa para acontecer, mas já tem alguns números interessantes. Então, eu fiz a comparação de quantos modelos de linguagem natural a China construiu por ano versus os Estados Unidos, tá? Então, em 2020, a China construiu 2 modelos de inteligência artificial de linguagem natural. Os americanos construíram 11. Um volume bem diferente, né? Se a gente já olha para 2021 a China construiu 30 e os americanos construíram 30. Então já empatou e já chegou ali muito próximo. Em 2022, a China manteve o mesmo ritmo, construiu 28, mas os americanos deram uma acelerada e construíram 37. Mas mesmo assim, os números eles estão muito próximos. E aí, se você olha para 2023, está acontecendo um fenômeno esse ano que é diferente. Pela primeira vez, a China já construiu mais modelos de linguagem natural do que os americanos. Então, em 2023, foram 19 modelos chineses contra 18 modelos americanos. Os chineses ainda estão um pouco atrás dos americanos, porque tiveram 2 anos aí que os americanos superaram, mas eles estão correndo atrás e estão indo buscar esse número. Ou seja, já são 79 modelos de inteligência artificial para a linguagem natural nos últimos, vamos chamar aqui de 3 anos e pouquinho, né? 3 anos e 2023. Então isso me mostra uma tendência interessante de como esse mercado está se desenvolvendo na China. É estratégico, né? Você vê que assim, se a China está entrando tanta força nisso, vocês percebem o quão estratégico é desenvolver modelos de linguagem igual o GPT. De novo, gente, bater papo com o ChatGPT é uma demonstração, tanto que quando você entra, quando você faz quando você loga no GPT para falar com ele, eles deixam bem claro ali que aquilo é um laboratório e uma demonstração das funcionalidades daquela linguagem. Ele não te vende aquilo como um produto. Você está vendo ali, você explora as capacidades do modelo por meio do chat. Ele não é o final. O que nós chamamos a atenção aqui das pessoas para entender como sinal é que esses modelos, esses motores de linguagem, eles vão muito longe. Por quê? A parte de falar com as pessoas é realmente sensacional. É o que a gente tem ali no ChatGPT, é o que você vê de mais óbvio. Mas no fundo ali eles são grandes máquinas estatísticas, cara. Então ele consegue fazer previsões. Tanto que muita gente talvez não saiba, né, Gustavo? Que assim, os LLMs, eles são máquinas estatísticas. Eles preveem o que pode ser o que provavelmente é uma resposta para aquilo que você está falando, ou é uma resposta para aquilo que você está perguntando ou pedindo para ele.
A partir disso, você consegue construir qualquer coisa. Tanto que assim, mas e como você estende a capacidade disso? Se você já nos ouviu falando da loja de aplicativos, é você pegar um modelo de linguagem que ele entende comandos de um nível mais alto, que é fala, eu estou pedindo para ele, e quando você dá um plugin na mão dele, você está dando uma ferramenta para ele sair da caixinha de areia dele e conseguir interagir com o mundo. Então, se você dá um plugin que ele fala com o seu aspirador de pó, você dá um comando pro ChatGPT e você fala em linguagem natural. Aí você vai falar, mas a Alexa já faz isso. Sim, ela faz. Mas ela não tem uma linguagem natural com você. Você não pode conversar com ela. Não você até conversa, mas se você sair um pouquinho fora dos comandos que ela entende, ela se perde. Então, o exemplo do aspirador é só um onde você pode ver que lá dentro do modelo, rodando naqueles supercomputadores, ele consegue chegar dentro da sua casa. Para controlar, por exemplo, a sua lâmpada. Para controlar o seu aspirador de pó. Então, assim, veja, ele é... O chat com o GPT é uma demonstração de funcionalidade, mas nunca aquilo é o fim. Ele é o que a gente chama do motor para tudo isso acontecer, né? Então, quem ouviu os episódios anteriores, a gente fala muito sobre como construir soluções em cima do ChatGPT, enfim, e de tecnologias como essa. Né? E isso é a estratégia da coisa, construir em cima dele. Aí você vai falar, não é. Fala, então, por que existem 70 modelos de linguagem? Exatamente. Teria parado, né? Sim. E aí acho que a grande vantagem competitiva que a China tem nesse mercado é essa grande quantidade de pessoas que geram dados e que podem construir a matéria-prima para treinamento dessas inteligências artificiais. Enquanto, se você olhar para o mercado que o ChatGPT atende, ele tinha, se eu não me engano, até o último número que eu vi, 300 milhões de pessoas ou 250 milhões de usuários. Isso é uma parcela relativamente pequena da população chinesa, né? Então, a partir do momento que você tem uma população gigantesca com potencial para essas soluções, muito provavelmente você vai ter inteligências artificiais muito avançadas. Então, acho que uma das coisas que para mim ficou muito claro foram esses dois sinais. A China está acelerando nessa questão de construção de modelos de linguagem natural. Isso me dá um sinal muito claro de que está indo tudo bem. E 2, ela tem um volume gigantesco de dados, que é uma super vantagem competitiva perante a outros mercados. Uma coisa interessante a se observar, né? Você vai falar, mas não faz tanta diferença assim. No último episódio nós falamos sobre... A gente fez uma especulação sobre por que Elon Musk comprou o Twitter, por que ele abriu o código de parte do Twitter. Porque nós falamos, nossa aposta era, ele vai fornecer dados do Twitter para a Tesla treinar os modelos de inteligência artificial deles. A China precisa disso? Sinceramente, por exemplo, se você pensar no WeChat, que é a ferramenta de chat padrão que se usa na China ali. Padrão, e provavelmente eu acho que deve ser a única, né? Não acredito que exista concorrência. Se você pegar provavelmente cada chinês tem um celular, e cada pessoa da China use o WeChat, e eles usem como dado de treinamento, pronto, deve dar mais tráfego que o Twitter. Para um modelo de linguagem, chegamos nisso. É tudo que precisa para você construir um modelo importante. Então, um modelo que traz bons resultados. Então, eu acho que assim, o que me acende um alerta, né, de que vale a pena ficar de olho no que está acontecendo dentro da China, até para ter ideia do que pode vir de tendência de mercado. A gente fala aqui muito sobre análise de sinais, né, Marcelo? Ficar de olho nos sinais para entender o que está acontecendo no mercado. Então, o que eu consegui capturar tem coisa boa acontecendo na China, vale a pena jogar um holofote lá e entender o que está acontecendo, porque eles estão investindo pesado e eles estão crescendo e tem um volume muito grande de dados por lá. Da mesma forma que enfim, esses modelos das empresas americanas e algumas europeias têm vindo para o Brasil, talvez a gente comece a ver modelos de empresas chinesas aparecendo por aqui, saindo
um chat do Baidu que a gente possa usar, sei lá, algo nessa linha, até para comparar, e provavelmente, se isso acontecer, deve vir com um preço muito mais baixo do que os modelos das outras empresas. A China tem essa estratégia de ganhar mercado por preço, porque eles têm essa questão de grandes volumes, né? Vai cair assim, né? Normalmente vai ter... Eu tenho certeza que vão ter pessoas levantando o dedo nos comentários e falando pra gente assim, mas a China vai ler, o governo chinês vai ler os meus dados. Aí eu vou lembrar pra vocês assim, e os que você coloca em outras plataformas, quem você acha que lê? Ah não, mas eu clico numa caixinha que diz que não. Fala assim, pois é. Né? Existe legislação. O quanto que você acha que ela te protege 100% do tempo? Assim, gente, não sejamos inocentes, né? Provavelmente, se você usar um modelo de inteligência artificial, o governo chinês vai ler os seus dados? Vai. Se você usa uma plataforma dos Estados Unidos, o governo americano lê os seus dados? Vai. Então, assim, né? Isso não é um argumento faz... para não testar, né? Eu acho que de forma alguma. Eu acho que a gente tem que experimentar até para entender o que isso tem de vantagem ou desvantagem competitiva. O que eles fizeram de diferente, né? Qual foi o ponto de vista, qual a perspectiva? Se a gente tem uma oportunidade de negócio a explorar diferenciada, por que é melhor? Né? Então não vamos cair nesse jogo barato de quem tá lendo o dado de quem, porque assim, Gustavo, quantas vezes a gente já repetiu a frase, né? Se você não é cliente, você é produto. Se você tem qualquer produto que você está usando na internet de graça, alguém está usando você para alguma coisa. Quando foi a última vez que você pagou sua fatura do Twitter? Putz, é a verdade, você nunca pagou, né? E do Facebook? Já pagou alguma vez para usar o Facebook? Ou o Gmail? Né? Então assim, né? Aquela coisa do Google falava, né? Que é o don't be evil, não seja mal, aquilo caiu faz um tempo já, né? Então assim... Não tenha essa... perca um pouco esse mindset de quem vai estar lendo os seus dados. Tanto que, Gustavo, quantas vezes a gente falou, não é pra ficar colocando seus dados, assim, nem coisas pessoais suas, e muito menos da sua empresa lá, né? Sem dúvida alguma. Na plataforma chinesa não é pra fazer? Não é pra fazer em nenhuma delas. Acho que entender a ferramenta, isso traz um gancho importante para um ponto que eu queria trazer aqui no debate de hoje, que é o seguinte... a gente já falou algumas vezes, né? Use a ferramenta para aquilo que ela foi feita e não para qualquer coisa. Ela não é uma bala de prata que vai resolver todos os problemas. Então, ter esse cuidado com que informação você coloca nessas inteligências artificiais é essencial para saber usar a ferramenta e extrair o maior valor possível dessa ferramenta. E se você ainda tem dúvidas sobre como isso funciona, como usar melhor, o que você precisa aprender, a Startse... Ao longo desses 8 meses pós-ChatGPT, a gente aprendeu um monte de coisa. A gente construiu um monte de coisa com inteligência artificial. A gente errou em um monte de coisa. E todo esse acerto, erro, todos esses aprendizados que a gente teve, a gente compilou isso num curso que chama AI for Leaders, que é exatamente trazendo essa visão de inteligência artificial na mesma pegada que a gente tem aqui no podcast, que é como é que isso muda a minha vida no dia a dia. Acho tudo isso muito legal, os robôs vão dominar a Terra em algum momento da vida, mas até lá, o que eu faço hoje com essa ferramenta para me ajudar, seja no meu negócio, seja na minha carreira, seja na minha vida pessoal. Então, a gente compilou todos esses aprendizados, colocou nesse curso. Quem quiser saber mais um pouquinho, dentro da plataforma da Start, você tem lá, chama AI for Leaders. Acho que vale aprofundar e olhar um pouquinho melhor. Para quem quiser entender um pouquinho do que a gente fez de experimentos ao longo dessa nossa jornada aqui com inteligência artificial. E uma das coisas que a gente fala lá é: não coloque todas as informações no ChatGPT ou qualquer ferramenta de IA, principalmente se forem dados sensíveis, se forem dados que você tem ali na tua empresa que são confidenciais. E saiba usar a ferramenta da forma certa para você poder extrair o maior valor possível. Até no programa passado o Gustavo falou, né, que a Eureka usa muito as ferramentas de linguagem como apoio no dia a dia do trabalho. E é verdade, a gente usa. Mas, por exemplo, uma dica aqui para vocês, na hora que nós vamos elaborar um contrato, por exemplo, e a gente vai pegar parte do texto, a gente vai pedir que o GPT ajude o Gustavo até usou o termo quando a gente estava conversando, né? Que é o cold start, né? Que é como você sai do zero para escrever um contrato.
por mais que a gente tenha modelo de contratos, existe aquela parte que é aquele pedaço que é particular a cada cliente. Nós nunca colocamos a informação do cliente. Nós criamos um cenário que atende ao objetivo, porém nós não damos detalhes. O que quer dizer com isso? Eu nunca vou dizer quem é a marca, quem é a pessoa, o que ela faz, em que mercado, quanto dinheiro. A gente nunca entra isso. Eu crio um cenário fictício que eu sei que quando ele criar modelos de texto para mim, parte daquilo vai atender, né? Porque você tem que saber editar o que ele dá e não pedir para ele fazer tudo para você. A partir do momento que você transfere sua responsabilidade de criar algo para ele, você terceiriza para ele, é o momento onde normalmente você erra, que é onde você joga 100% das informações para ele trabalhar. O perigo mora aí. Porque você está deixando a máquina pensar por você. E assim, por mais que você tenha a caixinha no GPT lá dizendo, olha, não use meus dados, a maior lição que nós podemos dar para vocês aqui é falar, não confie nisso. Né? Então assim, quando você for usar qualquer ferramenta lá na internet, faça isso. Evite trafegar, nunca coloque os detalhes. Que vai do valor ao documento. Né, um documento ou um número de identificação, nunca use isso. E aí é tranquilo, você pode usar a máquina para fazer a parte com menos valor no seu dia a dia. Eu acho que Gustavo, se eu fosse sumarizar a coisa, é isso. Sem dúvida, sem dúvida. Use a ferramenta de novo para aquilo que ela foi feita. E acho que tem um sinal chegando aí da China que deve ter coisa boa nascendo por lá e vale a pena a gente ficar de olho e experimentar um monte de coisa do que está aparecendo por lá. E aí você falou um negócio que é interessante, Marcelo, que talvez isso puxe tema para um próximo episódio que a gente pode gravar, que o MIT fez uma pesquisa sobre qual é o impacto aí no dia a dia, não uma projeção, mas eles pegaram pessoas e botaram para usar o ChatGPT e fizeram uma comparação de qual é a produtividade de pessoas usando o ChatGPT, como é a produtividade delas, e como é a produtividade de pessoas não usando o ChatGPT, e comparando isso entre qualidade final, sobre produtividade, sobre como isso impacta o dia a dia. É uma pesquisa super interessante. Eu vou deixar o teaser aqui pra gente pensar num próximo episódio para aprofundar nisso. Mas um dado... pra gente, né? Se vocês quer sugerir, se vocês querem esse papo, quer que a gente destrinche um pouco mais isso, deixa nos comentários. Boa. Então nos contem se faz sentido a gente aprofundar nesse tema, mas só um dado de teaser que é legal a gente compartilhar aqui é o seguinte, nessa pesquisa, uma das conclusões que eles chegaram é que a desigualdade de resultados, que todo mundo acha que, o ChatGPT vai aumentar a desigualdade, né? Quem sabe usar muito bem a ferramenta vai ser muito melhor do que outras pessoas. Na verdade, o resultado da pesquisa mostra que esse gap de desigualdade ele é menor entre as pessoas que usam o ChatGPT. O que é meio contrassenso, né? Todo mundo fala que botando mais tecnologia e botando mais inteligência artificial, talvez o gap aumente. Essa pesquisa, um dos resultados é que isso diminuiu. Mas aí tem bastante dado para embasar isso, a gente pode trazer num próximo episódio. Mas é interessante, né, Marcelo? Sim, conversem, mandem pra gente, vê se faz sentido, fala, a gente quer que vocês destrinchem isso pra gente. É um assunto que a gente acha interessante, nós temos dados bons aqui para apresentar. Se vocês quiserem, comenta, fala com a gente. Uma forma de interação muito boa para nós, pra gente entender o que vocês querem ouvir. Por favor, deixem comentários, né? Tanto no seu agregador como no YouTube. É uma forma da gente ter feedback de vocês. Por favor, escrevam, deixem feedback, fala, gostamos disso, não gostamos daquilo. Peçam temas, se você não... Pode ser algo que escapou do nosso radar, mas se vocês conhecem ou querem saber mais sobre isso, comentem, perguntem para nós, que a gente faz isso para vocês. Muito bom. Então, só para a gente fazer um recap rápido aqui do que foi o papo de hoje, Marcelo. A China, durante a pandemia e pós-pandemia, acelerou o desenvolvimento de inteligências artificiais de modelos de linguagem. Está ali brigando com os americanos para ter quase o mesmo número de modelos de inteligência artificial. Hoje já estão em 79 e 2023 é o primeiro ano que eles estão passando os americanos em lançamento de ferramentas, de modelos. Então, tem alguma coisa acontecendo na China. A China está investindo pesado em inteligência artificial.
vale a pena ficar de olho. Eles não estão fazendo só cópia, eles estão construindo coisa nova, que é um negócio super importante. Então, se você não está por dentro do que está acontecendo na China, vale a pena ficar de olho. Fica aqui o nosso indicativo de um sinal, coloca aí no teu radar, porque pode ter coisa bacana aparecendo por lá. Certo, Marcelo? Isso aí. Bem resumido, sempre fique de olho na China. A China é uma potência enorme. Tudo que eles fazem é bom a gente pelo menos ficar ligado, né? Sem dúvida alguma. Então fica aqui a nossa dica de ficar de olho no que está acontecendo na China. Se a gente achar mais dados e mais novidades e se alguma coisa apitar no nosso radar sobre China de novo, a gente traz aqui para vocês. Deixem nos comentários qual é o próximo assunto, se vocês querem ouvir dessa pesquisa do MIT, se vale a pena a gente falar de produtividade de novo. E agradeço vocês e a gente fica por aqui. Até uma próxima. Um abraço.